Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Aline Cacheta, estou aqui hoje com a Fernanda Rodrigues e essa é uma atividade realizada pelo programa Oficinas Culturais, Formação para o Interior da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerenciada pela Poieses. A nossa atividade aqui hoje vai ser um bate-papo bem descontraído, como condizente com o nosso assunto de hoje, que é a crônica, que é um texto mais descontraído. E o nosso programa, basicamente, é falar um pouquinho sobre o que é esse gênero, então, quais são as características, fundamentos da crônica. Vamos falar um pouquinho também sobre um breve histórico do gênero no Brasil. Depois a gente vai ver um pouco da obra da Clarice Lispector, lembrando que nesse ano nós estamos comemorando o centenário da autora. Então, a gente vai passar um pouco pela biografia dela, comentar um pouco das principais obras dela, e depois disso nós vamos ler uma crônica. Para quem estava se perguntando, A Morte de uma Baleia, que está no título da nossa atividade, é o nome da crônica que a gente vai ler hoje. E depois da leitura, Fernanda e eu vamos conversar um pouco sobre essa crônica, falar das nossas impressões. Vai ser realmente um bate-papo, mas sem deixar de levar em conta critérios de análise crítica de literatura. Então, com essa conversa, a gente acredita que também vai poder fornecer algumas ferramentas para quem tem interesse em analisar um texto literário de maneira mais crítica. Então, a título de introdução que eu tinha para dizer é isso. Vou passar a palavra para a Fê, para ela se apresentar. Depois eu me apresento e a gente já começa a nossa aula. Fê. Meu nome é Fernanda Rodrigues. Eu quero agradecer a todo mundo começar agradecendo a todo mundo que está assistindo a nossa aula hoje. Eu sou formada em Letras pela Universidade de São Judas, sou pós-graduada em Formação de Escritores e Crítica Literária pelo Instituto Vera Cruz e em Docência e Literatura e Humanidade pela FMU. Trabalho como professora de Línguas e de Literatura, como revisora e leitora crítica para autores iniciantes. Além disso, eu sou escritora, escrevo desde 2006. Então, falar da Clarice, para mim, é um prazer, é um deleite. A Clarice é uma escritora que eu gosto muito. E falar do gênero crônica, como cronista que sou, é uma experiência muito maravilhosa, porque eu acho que a crônica é um gênero que tem que ser mais acessível, ainda mais tratando de Clarice, porque a gente sabe que a crítica fala muito dos contos, muito dos romances da Clarice, não falam tanto das crônicas. Então acho que a tarde de hoje, o dia de hoje, essa aula vai ser muito prazerosa nesse sentido. Convido todos vocês a ficarem conosco e a contar para a gente também aí nos comentários o que vocês acharam da aula, do texto da Clarice, de como se faz uma crítica literária, de tudo que a gente vai abordar aqui hoje. E inclusive, a Fê estava falando das crônicas da Clarice. No ano passado saiu uma compilação maravilhosa chamada Todas as Crônicas. A Fê está mostrando ela aí, organizada pelo Pedro Carp Vasques, que tem toda a obra de crônicas da Clarice, são todas mesmo. Esse é o principal livro de referência que a gente tem usado para os nossos cursos, para as nossas atividades. A Fê é uma super fã da Clarice, eu também sou, então a gente tem feito um monte de coisa sobre a Clarice nesse ano. Mas, bom, para falar um pouco de mim, eu sou formada em Letras pela Federal de Uberlândia, sou pós-graduada nos cursos de formação de escritores e em literatura para crianças e jovens pelo Instituto Vera Cruz. Eu tenho um livro publicado via Lei de Incentivo à Cultura. É um livro infantil chamado As Aventuras de Simon. No ano passado, eu fui convidada para escrever mais 4 infantis para um programa de aprendizagem criativa da Faber-Castell. E atualmente eu trabalho, além de dar cursos, eu trabalho como revisora, atendo principalmente autores independentes e editoras independentes, com foco na Penalux, principalmente no selo Auroras, que é um selo que publica mulheres, e na editora Incompleta, com foco na revista Cunhado, que é uma revista que publica principalmente literatura latino-americana, escrita por mulheres. Eu estou ressaltando isso porque uma das coisas que a Fernanda e eu estávamos conversando no outro dia é de como existem tantas mulheres com dificuldade de se assumir escritoras e ainda mais cronistas.
E um dos motivos pelos quais eu gosto muito de trabalhar com a Clarice é por isso também, para incentivar que mais autoras se assumam cronistas. E por falar em revisão também, fui revisora do livro da Fernanda, A Intermitência das Coisas. É um livro de poesia, super bonito. Recomendo também. Então, vamos começar, Fê? Você consegue espelhar os slides aí pra gente? Consigo. Bom, então, como eu disse, eu vou começar falando um pouquinho dos fundamentos da crônica e abrir aqui com essa citação do Joaquim Ferreira dos Santos, que é o organizador da coletânea As 100 Melhores Crônicas Brasileiras. E, basicamente, o que ele diz é que a crônica não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz literatura também. Porque, apesar de a gente ter grandes nomes na história da crônica brasileira, ainda existe até hoje uma discussão para avaliar se a crônica é ou não um gênero literário. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, mas me parece inegável que seja um gênero literário. Tem todo um trabalho estético, de cuidado com a linguagem. E, enfim, é um gênero muito híbrido também, que faz fronteira com vários outros, traz elementos do conto. Da Então, para a poesia. gente, da poesia, então, para a gente aqui, sem dúvida, é um gênero literário. Até o Joaquim Ferreira dos Santos, ele diz, vou ler uma outra citação dele aqui, ele diz que são pequenas obras-primas de emoção baseadas nos espantos e alegrias, decepções e surpresas do cotidiano. E resumindo, a crônica é isso, né? Assim, eu não vou parar por aqui, mas um resumo da crônica é isso. Ela tem muito a ver com o nosso cotidiano, com as coisas do dia a dia e com a forma pela qual o cronista vai lidar com essas coisas e trazer isso para a literatura. Então, agora para a gente ver um pouco da história da crônica no Brasil. Para alguns autores, a crônica no Brasil começa com a Carta do Pero Vaz de Caminha. Coloquei uma interrogação ali porque isso não é um consenso. A Carta do Pero Vaz de Caminha é o nosso primeiro documento histórico e é uma carta que o autor vai mandar para o rei em Portugal, dizendo das impressões dele, das primeiras impressões dele em relação à terra e aos seus habitantes nativos. Então, o olhar dele para essas pequenas coisas é o que faz com que muitos autores considerem esse documento como sendo uma crônica, embora haja dúvidas aí se dá para encaixar na categoria por se tratar mais de um documento histórico, de registro, do que de literatura mesmo, né? A crônica vem do grego cronos, que significa tempo. Então, para a gente voltar um pouco antes, eu comecei aqui em 1500 por causa da história no Brasil, mas para a gente voltar um pouco antes, na Idade Média, ela era um título de um gênero dado a registros históricos dos fatos do cotidiano, mas sem nenhum compromisso com a literatura. Eram registros que serviriam como documentos para estudar a história mesmo. Depois, ela veio para o Brasil importada da França, né? Na França, a gente tinha os feuilletons, que eram o que no Brasil foram traduzidos por folhetins, que eram publicações semanais. E daí, nesse segundo período, de 1850, 1920, a crônica, ela começa a ser escrita no Brasil de uma forma mais sisuda, assim. Nos folhetins, alguns grandes nomes da nossa literatura, como José de Alencar, Machado de Assis, publicavam novelas, pequenas novelas em capítulos, então as pessoas ficavam ansiosas para ler esses textos para se divertir. E daí tinha uma distinção, assim, os romances, as novelas de folhetim eram para divertir, e a crônica era mais voltada para pequenos ensaios sobre o cotidiano. Então, aqui a gente tem uma imagem, uma coluna do José de Alencar, que se chamava Ao Correr da Pena, na qual ele já traz alguns textos aí que já tem um pouco uma cara de crônica, como a gente conhece hoje. E o interessante dessa época também é que é quando surge a figura do flaner. E é aquele sujeito que vai andar pela cidade, vai observar a cidade e já registrar essas coisas, mas focando nas miudezas, nas coisas que eram pequenas e que não seriam registradas nos livros de história, enquanto uma história que era das grandes coisas. Depois, na terceira fase aí, que 1920, 1950,
eu esqueci de falar antes, mas esses títulos que estão aí, O Cronista Entra em Cena, Modernistas de Bermudas, são os títulos das sessões daquela coletânea que eu mencionei, com as 100 melhores crônicas brasileiras. Essa distinção por períodos também é uma distinção daquele autor que eu mencionei na primeira citação. Então, né, nesse período de 1920 a 1950, a gente tem o modernismo no Brasil, que vem refrescar a linguagem, que torna ela mais descontraída. E daí, nesse período, temos Vinícius de Moraes com as crônicas poéticas dele. Eu disse que a crônica faz fronteira com muitos gêneros. Então, assim, na poesia, ela traz esses elementos da poesia que tem a ver com o olhar do poeta para as pequenas coisas, que tem a ver com uma atenção maior para a linguagem. Então, temos o Vinícius de Moraes aí, temos Raquel de Queiroz, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, e aquele que seria o grande nome da crônica brasileira, que é quem está aí na foto, que é o Rubem Braga, que é o único autor que a gente conhece que passou a vida inteira dedicado exclusivamente a um gênero, que foi a crônica. A Clarice Lispector, inclusive, considera ele o fundador da crônica, o inventor da crônica, que é a palavra que ela usa. É legal falar que ela escrevia para o Rubem Braga para pedir dicas de como escrever crônicas, né? Porque ela se sentia muito sem saber no começo quais assuntos abordar, já que ela era tida como uma romancista que falava de coisas profundas, de coisas herméticas e tal. E aí, como você vai falar de uma miudeza do cotidiano sendo hermética, né? Então, ela sempre tem várias... Nesse livro que a Aline falou no começo, que eu mostrei aqui, tem várias crônicas em que ela fala, né? Eu vou escrever para o Rubem Braga para perguntar sobre o que eu falo e o que não falo. Enfim, é muito interessante. Essa relação entre todos esses autores, né? Porque todos esses autores eram muito amigos nessa época. Então, eles trocavam muita figurinha. Tem uma outra coisa que eu acho interessante falar sobre o Rubem Braga, é que o Manuel Bandeira dizia que o Rubem Braga, quando ele tinha assunto, ele era bom. Quando ele não tinha, ele era melhor. Que é uma coisa que é super interessante da crônica também, porque muitos cronistas, em algum momento, escrevem sobre não ter assunto para escrever. Sim. E tem essa coisa descontraída também. O Manuel Bandeira também falava que o Rubem Braga tinha um estilo puxa-puxa, que uma coisa ia puxando a outra, e a gente vê isso também nas nossas crônicas até hoje. Bom, passando agora então para os anos 50, nós temos a década de ouro e uma geração de craques. Aqui nos anos 50, para falar um pouquinho de história, o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, estava construindo Brasília, foi um período de ascensão econômica, então tinha toda uma empolgação e isso se traduzia na literatura também. Aqueles autores que eu mencionei nesse período anterior, de 20 a 50, continuaram escrevendo e surgiram outros grandes nomes. O Drummond, por exemplo, todo mundo conhece a poesia do Drummond e pouca gente sabe que ele também escrevia crônicas. Temos o Nelson Rodrigues, temos o Fernando Sabino e esse da foto é o Paulo Mendes Campos. Então foi um período muito interessante para a crônica no Brasil. Por fim, nos anos 60, nós temos aí os discursos na rua e o humor nas páginas. Aqui, para a gente lembrar um pouco de história também, o contexto político já começava a ficar bem complicado no Brasil, mas aonde os jornalistas e sociólogos e professores e historiadores estavam fazendo manifestos, o cronista estava tratando aquilo talvez com certo deboche, fazendo a crítica, mas sem deixar de lado o humor. Então, o que talvez até consiga potencializar a crítica, né? A gente vê que muitos humoristas conseguem fazer tremendas críticas à sociedade usando o humor como artifício. E a Clarice Lispector, que é a nossa homenageada de hoje, começa a escrever nos anos 60, depois a Fê vai falar um pouco mais quando for tratar da vida e obra dela. Então, podemos passar agora para o próximo slide. Vale lembrar que conforme o tempo foi ficando mais difícil aqui no Brasil, usar o humor também era, e falar de coisas miúdas, era uma forma também de não ser censurado, né? Então, era uma forma dos autores serem publicados sem ter um crivo tão ferrenho da censura. E, enfim,
A Aline vai continuar falando um pouquinho sobre o histórico da crônica, mas eu acho que fazer esse parênteses é importante, porque Claro, o Brasil vivia uma época muito complicada nesse sentido. fique à vontade para todos os parênteses. Tá, então, anos 70, o contexto histórico continua bem grave, e aqui temos Chico Buarque, Caetano Veloso, e por que que o organizador da coletânea quis chamar esse período de longe daqui, aqui mesmo? Porque a gente precisa se lembrar de que muitos escritores foram exilados, justamente por isso que a Fê estava falando, pela perseguição política, né? E, então, Chico, Caetano tinham sido exilados, tinham outros escritores que estavam no exterior, como Ivan Lessa, Campos de Carvalho, por outros motivos, mas que também escreviam sobre o Brasil. E as crônicas, elas começam a trazer essa visão que vem do exterior também para o brasileiro, e mesmo para quem está escrevendo aqui, tem autores que falam dessa sensação de ser um estrangeiro dentro do próprio país, por não estar se identificando com aquele contexto. Então é um período que a crônica, dentro do humor dela, ela assume tons muito sérios. Lembrando que eu falei sobre hibridismo, a crônica ela sempre fez muita fronteira com o jornalismo, porque lá atrás, quando eu falei dos folhetins, era uma espécie de jornal. Então, a crônica nasceu no jornal. E é interessante, então, pensar que ela pode fazer fronteira com a poesia, que é incontestavelmente literatura, e com o jornalismo, que não é considerado um gênero literário. Então, ela consegue trazer vários elementos de vários outros gêneros e criar algo a partir dali. Bom, passando agora para os anos 80, é um período que o autor chamou de sexo e assombrações. É um período no qual entram Luiz Fernando Veríssimo, João Ubaldo Ribeiro e a Lígia Fagundes Telles. Nesse período, é interessante como a escrita traz um pouco da liberação sexual. Se por um lado o mundo estava sendo assombrado pela AIDS, por outro, falar do corpo, falar de sexo deixou de ser um tabu. E isso começou a aparecer nos textos literários. O amor não saiu de moda, o sexo entrou, mas continuou-se a escrever sobre relacionamentos, sobre a mulher. Até então a gente tinha praticamente homens escrevendo, né? Uma ou outra cronista. Eu falei da Lígia, da Clarice, da Raquel de Queiroz, mas A Cecília praticamente Meirelles também escrevia crônicas de viagem. sim. Mas praticamente homens escrevendo, então tem muitas crônicas também nesse período falando sobre a mulher, o corpo da mulher, enfim. Passando aí já para os anos 90, a vida privada virou uma comédia. Entram Otto Lara Rezende, Ferreira Goulart, Mário Prata. E nos anos 90, os cronistas começaram se antes se falava das pequenas coisas num contexto macro, aqui o foco já vira a vida privada. Então, trazer as coisas de casa mesmo, os problemas do dia a dia doméstico para os textos literários. E aqui tem uma coisa interessante também, é que começou-se a usar mais descaradamente certas palavras, certos termos que até então não teriam sido enxergados com bons olhos. A crônica, verbalmente, ela ficou meio suja, por assim dizer. Então, os autores estavam ousando nas palavras que teriam sido reprimidas, e com isso, a crônica que já vinha ano após ano rompendo fronteiras, sendo cada vez mais livre, atingiu um ponto muito alto de liberdade também na linguagem. E daí, virando o milênio, anos 2000, a gente tem o grande marco da história mundial que virou o mundo de cabeça para baixo e mexeu com tudo, em todas as estruturas, que foi a internet. Então, obviamente, os escritores também tiveram de se adequar a esse novo veículo pelo qual os textos começaram a circular, e os cronistas, então, surgiram, assim, apareceu cronista de todos os lugares do Brasil, falando de todos os temas. Então, um lado muito positivo da internet foi que ela democratizou a possibilidade de que autores diferentes, de origens diferentes, falando sobre temas diferentes, pudessem ser lidos. E não só os cronistas mais jovens, porque se a gente pegar, por exemplo, a Marina Colasanti,
ela já é uma senhora, mas toda quinta-feira, se você abrir o site dela, tem uma crônica nova. Então é muito interessante ver como que a internet conseguiu, inclusive, aproximar os cronistas entre as diversas gerações, desde os mais jovens até com pessoas como a Marina, que foi contemporânea da Chico Clarice, por Sá exemplo. também. Bom, aqui no slide nós temos alguns nomes aqui. A Leila Ferreira? Pereira, Pereira, Ferreira. Ferreira, eu sempre confundo. Leila Ferreira, temos o Antônio Prata, Chico Sá. Ai, se puder mostrar no cantinho. É, A Marta Medeiros, a Marta Medeiros. embaixo do Chico Sá. Aqui. Isso. Lá em cima, a Manuela Cantuária. Aqui temos o Fabrício Corsaletti no meio. Martinho da Vila. No cantinho de lá tá tampando para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Já destampei aqui. Eles estão Você vendo. fala então, porque para mim tá tampado. Quem é? Então, eu achei que a Marta Medeiros fosse essa. É verdade. Essa é a Marta Medeiros. A que eu falei que era a Marta Medeiros é a Tati Bernardi. Eu estranhei e falei, Perdoem a confusão. Marta Medeiros é ali de cima. A que Marta tá no fundo. Medeiros aqui, Tati Bernardi aqui embaixo, do lado do Obrigada, Martinho. Fernanda. Aí ali do outro lado, Cidinha da Silva e embaixo, Gregório do Vivier, que são apenas alguns nomes que eu trouxe aqui, E o caso alguém Martinho, tenha... acho que a gente não Falei falou do dele. Martinho, falei. Que não é só Então, músico, né? É legal a gente falar isso. sim. A gente falou do Drummond também, falamos de outros autores que as pessoas às vezes acham que trabalham apenas em um gênero, né? E daí você Sim. descobre que, o cara é cronista também, a mulher é cronista também. Aliás, o Então, Martinho é da super Vila interessante. é muito interessante, porque o Martinho da Vila, ele é um grande representante da literatura brasileira, assim. Ele é muito defensor da língua portuguesa como um todo, então ele é convidado para falar fora, para representar o Brasil nesse jeito de falar brasileiro. Tem documentários sobre a língua portuguesa que o Martinho faz parte, então é bem legal conhecer esse lado dele, assim, que as pessoas às Uhum. vezes não sabem, né? Só pensa no Martinho sambista, quando ele tem Tem outros um livro lados de aí. crônicas também, né? Tem um Só livro de de crônicas. crônicas e é muito legal assim de ver a relação dele. Ele foi estudar a língua portuguesa, então vale a pena depois dar uma buscada aí. E, e eu acho muito bacana, porque se a gente olhar o cenário de autores cronistas publicados, ele ainda é muito branco, né? Então, ver nomes como Martinho e como a Uhum. Cidinha é muito importante, é muito representativo. Representativo, né? Uhum. É o que eu estava falando agora há pouco, né? Sobre o quanto a internet foi interessante nesse sentido, de trazer diferentes vozes. Sim. E, bom, acho que um resumo da história do gênero no Brasil era esse. Agora eu vou trazer algumas citações de alguns textos que falam um pouco sobre a crônica brasileira. As referências de todos os textos vão estar no final. A Fê e eu depois vamos disponibilizar esse material, então vamos divulgar depois o link também. Caso alguém queira rever os slides, queira procurar essas referências que a gente usou para montar a aula. Então vamos lá. Aqui temos uma citação do Antônio Cândido, tem um texto muito conhecido dele, que é uma das maiores referências que a gente tem para o estudo da crônica, que se chama A Vida ao Rés do Chão. Ele diz que o cronista não é aquele sujeito que escreve do alto da torre, mas que escreve ali ao rés do chão. Então, de uma forma simples, olhando não de cima para baixo, mas olhando ali para o que é pequeno, para o que está no dia a dia. Então, A Vida ao Rés do Chão, um texto muito legal. E nesse texto ele diz que aos poucos, então a gente viu nessa cronologia, a crônica foi Só, ganhando. só fazer um Pode falar? parênteses de novo. Para quem não sabe, o À professor vontade. Antônio Cândido é um grande crítico literário, foi professor na USP por muitos anos, tem vários livros sobre crítica, sobre como analisar textos, e ele é uma referência para todo mundo que estuda crítica literária, enfim. Então, só para quem não é da área entender quem que é o Antônio Cândido, para a gente poder ir todo mundo do mesmo pé, né? Sim. Esse texto dele é bem fácil de achar, mas para quem quiser a referência inicial dele,
Esse texto foi um prefácio que o Antônio Cândido escreveu para uma coletânea da coleção Para Gostar de Ler, uma coleção antiga, acho que da Ática, que era uma coletânea que tinha 4 cronistas, não vou me lembrar quem eram, mas eu me lembro que um deles era o Rubem Braga. E daí esse texto, A Vida ao Rés do Chão, foi um texto que ele escreveu a título de prefácio para esse livro, que acabou ficando como um breve ensaio que serve de referência para estudos até hoje. Isso é uma coisa muito importante de notar, porque a gente tem vários textos de referência sobre conto, sobre romance, sobre novela, mas a gente não tem muito texto de referência sobre a crônica. Então, por isso que esse também é um dos mais citados quando se fala de crônica, porque além dele ter sido escrito pelo professor Antônio Cândido, ele tem uma linguagem muito acessível, porque essa coleção Para Gostar de Ler era uma coleção feita para o público jovem. Então, ele tem uma linguagem muito acessível, é muito fácil de entender o que está escrito ali, não é aquela coisa super acadêmica que só vai entender quem estiver estudando no curso de letras. Não, ele é super simples de ser compreendido. Não teria como ser diferente, né? Se é uma coletânea de crônicas, que são textos super descontraídos, escrever um prefácio todo hermético seria um descompasso, né? Isso que a Fê estava comentando realmente é uma dificuldade para quem estuda a crônica, porque a gente tem livros e livros de teoria do conto, teoria do romance, mas a crônica, por ser esse gênero relativamente recente, a gente ainda não tem uma teoria da crônica formada. E porque eu acho que também porque, assim, se você pensa, sei lá, no conto ou no romance, você sabe que você tem uma estrutura a ser seguida ali, que você tem que apresentar os personagens, que tem que ter tempo, que tem que ter espaço. E a crônica é muito livre. Eu posso fazer uma crônica política, uma crônica lírica. E aí fica difícil também para quem vai falar de crônica fazer um texto, né, explicativo. Bom, então vamos voltar para a citação do Cândido. Então, basicamente, o que ele diz aqui é que a crônica foi, com o tempo, ganhando certa gratuidade, certo ar de quem está escrevendo à toa, largando cada vez mais a intenção de informar e comentar, que ela tinha no começo, né, que eu falei lá nos folhetins, que era para comentar os fatos do cotidiano, para ficar, sobretudo, com a função de divertir. Então, é o que ele diz aqui, a linguagem se tornou mais leve, mais descompromissada e se afastou da lógica argumentativa ou da crítica política. Aqui é importante falar que ela se afastou da crítica política pura, mas que muitas crônicas ainda trazem críticas políticas muito fortes, mas sempre fazendo isso de uma forma literária e muitas vezes com muito humor, com figuras de linguagem, com pequenas narrativas, né? A gente estava falando dessas fronteiras, a crônica também faz fronteira com o conto, então ela pode trazer esses elementos de personagem, tempo, espaço, foco narrativo, um enredo. Então, é só para fazer essa observação que ela se afastou da crítica política pura, mas que a crônica é muito política ainda. Vamos agora voltar para o Joaquim Ferreira dos Santos, que é o organizador daquela coletânea das 100 melhores crônicas brasileiras. Ele diz que a crônica brasileira tem uma cara própria, leve, bem-humorada, amorosa, com o pé na rua. Eu adoro esse com o pé na rua. Quase 150 anos depois de instaurada nos jornais, ela apresenta uma espetacular capacidade de se reinventar e se comunicar com o leitor. O Joaquim Ferreira também fala que a crônica ela é uma coisa nossa. E muitos estudiosos consideram realmente que a crônica como ela existe hoje no Brasil não existe em lugar nenhum do mundo, que a crônica é brasileira, da forma como a gente conhece. E aí a gente volta naquilo que a Fernanda acabou de falar também, né? Que é difícil você criar uma teoria de algo que está constantemente se reinventando, extrapolando fronteiras. E existe num lugar só, né? Porque se a gente for pensar, é bem isso. Como escrever um romance? Escritores no mundo inteiro escrevem romances, então fica fácil da gente, sei lá, escrever um livro dando dicas para escritores e tal. Mas a crônica, ela é muito brasileira, ela tem muito essa coisa da nossa cultura, do nosso jeito de falar, da nossa informalidade. Então, é muito interessante a gente pensar isso também, a crônica como um patrimônio nosso. Sim, mas, bom, vamos continuar então com as citações. Sobre temas e abordagens. Aqui eu trouxe um trecho de um texto da Antonieta Cunha, chamado A Crônica,
também é um prefácio de um livro, acho que é do Rubem Braga, que chama Crônicas para Jovens, e ela diz que, muito provavelmente, a crônica, se não é o gênero literário mais apreciado, é o mais lido no Brasil. Ela tem sobre os outros a vantagem de comumente se apresentar em jornais e revistas, o que aumenta muitíssimo o seu público potencial. Então, assim, por ela ser acessível e por ela estar nos jornais, ela caiu no gosto do brasileiro e também alcançou o grande público, né? E um outro ponto que conta a favor da crônica, considerando-se o público leitor em geral, é que ela é breve, ela é uma composição curta. Então, para o dia a dia agitado, muita gente gosta de ler crônica porque é um negócio que você lê na fila do banco, que você lê no ponto de ônibus, Na sala de espera do dentista. na sala de espera do dentista, porque como o jornal, como a revista, eles têm esse espaço limitado, sempre muito bem definido, e a crônica nasceu no jornal e ela ainda existe no jornal, existe nos sites, nos blogs, que também, por estarem na internet, pedem esse texto que seja de uma leitura mais breve. Esse é um dos fatores que contribuiu também para que ela caísse no gosto do povo e alcançasse o grande público. Então, observados, é claro, os limites impostos pelo suporte em que aparece, a crônica torna-se esse gênero em que cabe tudo, inclusive outros gêneros, que é o que a gente já comentou, mas também cabem todas as abordagens, todos os tons, do lírico ou dramático ao mais refinado humor ou escancarado deboche. Então, voltando a reafirmar aquela liberdade da crônica. E passando agora para uma citação da Thaís Torres de Souza, uma autora que tem um ensaio muito legal, um ensaio não, uma dissertação muito legal sobre a Clarice, que se chama Clarice Lispector, uma plagiadora de si mesma. Eu acho que é isso. Que é um texto muito legal, no qual ela comenta sobre como a Clarice pegava trechos das crônicas e usava depois nos contos, ou nos romances, ou o contrário. E até por isso que muitos autores falam também que a crônica é o laboratório do escritor, porque é um espaço ali em que o escritor pode testar o estilo dele, ele vai ter uma resposta mais imediata do público. E como muitos autores colocam aí uma gradação entre o que escrevem e colocam a crônica mais abaixo de outros gêneros, ela acaba funcionando como esse veículo para balizar o que está funcionando, o que não está, para o autor ir exercitando mesmo o seu estilo. E a Thaís Torres de Souza diz que, apesar de não haver uma delimitação clara dos temas sobre os quais um cronista deve escrever, já que todos os temas em pauta e os fatos cotidianos podem ser assuntos da crônica, é fundamental que o ponto de vista do escritor se evidencie no texto, que ele seja leve, sem a densidade dos textos literários e a precisão dos textos jornalísticos. Então, como eu disse lá atrás, que a crônica ela se assemelha à poesia por trazer aquele olhar do poeta para as pequenas coisas, é disso que a Thaís está falando, que esse olhar específico, pontual, subjetivo do cronista é indispensável, é fundamental. E que vai muito na contramão dos textos jornalísticos, né, se a gente for parar para pensar. Porque os textos jornalísticos, o jornalista ele tenta assumir com a opinião dele, ele tenta ser o mais imparcial possível, ele tenta não colocar o ponto de vista dele. E a crônica era o espaço, por ter nascido no jornal, era o espaço do jornal em que o escritor podia falar, não, eu acho que é isso, eu penso desse jeito, eu faço assim ou eu faço assado. E é muito interessante, a gente vai ver um pouco disso nessa crônica que nós escolhemos para analisar com vocês aqui. E tem uma outra diferença que é interessante mencionar também, é que o jornalista, ele tem um compromisso com a veracidade dos fatos, e o cronista, claro, salvo proporções, ele pode falar o que dá na telha. Sim, justamente por isso que aqui a gente considera a crônica um texto literário, porque os fatos narrados pelo cronista não precisam necessariamente ser exatamente como aconteceram. Então, o cronista tem uma liberdade literária que o jornalista não tem. Podemos passar para o próximo. Uma citação novamente do Joaquim, dizendo que a crônica está no detalhe, no mínimo, no escondido, naquilo que aos olhos comuns pode não significar nada, mas puxa uma palavra daqui, uma reminiscência clássica dali e coloca-se de pé uma obra delicada de observação absolutamente pessoal.
Isso é que é subjetividade, isso é que é o olhar do cronista. Então, para a gente falar um pouco sobre essas coisas miúdas e a grandeza das crônicas, voltamos para o Antônio Cândido. Ele diz que a crônica está sempre ajudando a estabelecer ou reestabelecer a dimensão das coisas e das pessoas, porque ela pega o que é miúdo e extrai dali algo que é grande, algo que é significativo, uma beleza ou uma singularidade insuspeitadas. E ele diz também que isso acontece porque a crônica não tem pretensões a durar. Se ela aparece no jornal e o jornal na semana seguinte já ficou velho, a crônica não tem essa pretensão de atravessar os séculos. Ela não foi feita originalmente para o livro, que é esse veículo que pretende durar, mas para essa publicação efêmera, que se compra num dia e no dia seguinte é usada para embrulhar um par de sapatos ou forrar o chão da cozinha. E sua perspectiva não é a dos que escrevem do alto da montanha, mas dos simples reis do chão. Mas aqui ele faz uma observação interessante. É que quando a crônica passa do jornal para o livro, para essas coletâneas, a gente verifica espantado que a sua durabilidade pode ser maior do que ela mesma pensava. Porque o cronista conseguiu, a partir das pequenas coisas do dia a dia, extrair algo de perene, algo que fala a nossa humanidade e que atravessa os séculos, mesmo sendo esse gênero que teria um compromisso com o que está acontecendo naquele momento. Vamos fechar agora, pode passar, eu trouxe uma última frase desse texto do Cândido, A Vida ao Reis do Chão, para a gente fechar essa parte introdutória. Ele diz que a crônica não é um gênero maior. Não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas. Ele diz que você não vai ver um cronista ganhando o Prêmio Nobel de Literatura. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. E daí ele finaliza dizendo, graças a Deus, porque sendo assim, ela fica mais perto de nós. Sim. Então, espero que esse breve apanhado histórico, essa discussão sobre os fundamentos tenham ajudado a deixar mais claro o que é a crônica, porque quando a gente for analisar o texto, acho que essa discussão vai ajudar a perceber com mais clareza alguns elementos que a autora usa e também vai possibilitar que a gente tenha uma discussão que seja mais crítica. Bom, agora a Fernanda vai falar um pouco sobre a Clarice, mesmo antes da gente ler a crônica, então eu encerro essa primeira parte por aqui. Fê, fica à vontade aí. Como a Aline estava falando, entender um pouco da crítica literária faz com que a gente abra uma portinha para entender melhor o texto e entender um pouco de quem foi o autor, abre uma outra portinha para a gente também entender melhor o texto. A ideia que eu trouxe aqui hoje, junto com a Aline, é da gente fazer uma fotobiografia, digamos assim. Então, trouxe algumas passagens importantes da vida da Clarice e eu vou começar a mostrar um pouco disso para vocês agora. A Clarice, ela não é brasileira, ela nasceu lá na Ucrânia e os pais dela vieram para o Brasil fugindo da perseguição aos judeus que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra como um todo, tá? A Clarice nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, guardem essa data, 10 de dezembro, porque a gente vai voltar nela no final. E a família dela chegou aqui em Maceió. Aqui a gente tem a foto do passaporte da família, então aqui à frente tem o pai, a Clarice, que nasceu com o nome de Aya, a mãe e as irmãs, a Leia e a Tânia. Essa foto aqui é uma foto da década. A gente tem a mãe da Clarice, que inclusive tem uma expressão bem brava, bem séria. Meio emburrada, né? Meio emburrada. Mas assim, a gente tem que levar em consideração que foi uma família que sofreu muito, que saiu de um país, veio para outro totalmente desconhecido, que estava fugindo de uma guerra. E uma coisa da fotografia de época também, né? As pessoas, sim, elas tinham essa coisa de tirar uma fotografia mais séria. A Leia mudou de nome. A irmã da Clarice, aqui no Brasil, ela passou a se chamar Elisa. E a gente tem as duas irmãs dela aqui nessa foto também. Esse é o casarão que a família se mudou. Então, eles desembarcaram em Maceió e se mudaram para Recife. Eles tinham uma vida muito modesta, muito simples. E esse é um dos primeiros lugares em que a Clarice viveu. Depois ela se mudou ainda em Recife.
Aqui a Clarice, em 1930, foi o ano em que a mãe dela faleceu. E aqui é uma foto em que a Clarice veste preto porque ela estava no momento de luto pela perda da mãe. Em 1935, ela se mudou para o Rio de Janeiro e ela estudou nesse colégio que é o Silvio Leite, onde ela se formou no ensino, no que hoje seria o ensino médio. Em 1939, ela entrou no curso de Direito. Aqui a gente tem a carteirinha da escola, né, da faculdade, do que hoje é a UFRJ. Na época, a universidade tinha um outro nome. Em 1940, ela publicou o primeiro conto, então foi dada a largada aí para Clarice como escritora, né? Ela publicou o primeiro conto intitulado Triunfo, nessa revista que é a revista Pan. Em 1943, ela se naturalizou brasileira e publicou o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. Nesse mesmo ano, ela se casou com Mauri Gurgel Valente. Ele era vice-cônsul, então, por conta disso, eles viajaram muito. Inclusive, só um parêntese, Fê. Na época que ela publicou Perto do Coração Selvagem, o livro foi muito bem recebido pela crítica. E, inclusive, foi muito elogiado pelo Antônio Cândido. Sim. Essa foto aqui é de 1944. Ela viveu 6 meses em Belém, do Pará. E esse com ela é o Mauri Gurgel Valente. Em 44, ela saiu de Belém e foi para Nápoles, na Itália, acompanhar o marido, porque ele teve que ir pelo cargo dele de vice-cônsul. Aqui nessa primeira imagem são eles dois viajando pelos canais de Veneza. E aqui é uma foto da década de 40 da Clarice no apartamento dela em Nápoles. Em 46, ela vem para o Brasil muito rapidinho, publica o segundo romance chamado Lustre e depois se muda para Berna, na Suíça. E lá em Berna, em 48, nasce o primeiro filho, que é o Pedro Gurgel Valente. Em 49, no ano seguinte, ela publica o terceiro romance, que é A Cidade Sitiada. Então, por aqui a gente consegue ver que a Clarice ela tinha uma produção muito volumosa, né? Em 3 anos, ela publicou 3 romances. Em 52, ela faz uma coletânea de contos. A convite do Rubem Braga, ela passa a escrever uma coluna chamada Entre Mulheres, só que ela não assina como Clarice Lispector, ela assina como Teresa Quadros. E nesse mesmo ano ela se muda para os Estados Unidos, também por conta dessa questão de acompanhar o marido. Em 53, nasce o segundo filho, que é o Paulo. Uma coisa legal, só te interrompendo um pouquinho, Fê, é falar dessa relação da Clarice com os filhos. Ela tem muitas crônicas sobre a maternidade, e é algo do que ela se orgulhava muito, de dizer que ela era mãe. A Clarice, ela tinha um desejo muito grande de constituir família e de ser mãe, e ela tinha uma devoção muito grande pelos filhos. Então, ela foi uma mãe muito feliz e tinha essa função muito forte dentro dela. Muitas pessoas perguntavam, você é escritora? E ela falava, não, eu gosto de escrever, mas eu não sou uma escritora profissional. Eu sou uma escritora amadora que ama as palavras e que escreve. Também porque ela tinha essa coisa de o que ela queria ser. Ela queria ser mãe. Ela tinha muito essa coisa da maternidade muito aflorada. Ela falava que profissional é quem tem a obrigação de escrever todo dia, que ela não queria ter essa obrigação. Ela fala isso numa entrevista, a única entrevista gravada que ela deu para a televisão. Foi uma entrevista que ela deu para a TV Cultura e foi uma entrevista que ela deu. Todo mundo diz que ela deu essa entrevista no dia que ela descobriu que ela estava bem doente, assim. Então ela não é uma Clarice muito sorridente, nem muito gentil, assim. Ela é bem seca, ela responde aquilo que ela quer. E a Clarice, quando a gente vê os dados biográficos dela, a gente percebe muito isso. Então, aconteceu, por exemplo, dela ir receber prêmios, dela ir na premiação e pegar e falar assim, olha, recebi o prêmio, não vou ficar mais porque estou passando mal. Mas esse passando mal, na verdade, é porque ela não queria estar ali. Então, ela falava que ela estava passando mal e ia embora. Né? A Marina Colasanti, né, que foi editora dela no jornal, conta alguns episódios, assim, de ela marcar um jantar, aparecer no jantar, não gostar do ambiente e se retirar para um jantar que ela tinha marcado.
E isso também de responder apenas o que ela quer, independente de ela estar doente ou não, ela era assim, ela respondia apenas o que ela queria. A Marina Colasanti fala isso, a Lígia Fagundes Teles também, que teve contato com ela, fala isso, que você nunca sabia a hora de entrar, porque ela começava uma frase, aí ela parava, você não sabia se ela estava pensando para terminar a frase ou se ela tinha acabado. Então, que era De até repente um ela pouco difícil retomava, conversar. né? E começava É. a falar de novo sobre o assunto. A Clarice, ela tinha muito disso, e a gente vê muito disso tanto na produção dela como um todo, conto, crônica e romance. Ela pensava o que ela queria dizer, ela não ia de bate pronto respondendo, né? Então, é muito interessante notar isso, porque quando a gente lê a Clarice, a gente recebe esse convite de fazer isso também, de pensar no que a gente sente, no que a gente acredita, antes de sair respondendo e reproduzindo o que está aí pelo mundo. Mas voltando aqui à biografia dela, em 1954, ela tem a primeira publicação dela fora do Brasil, então é feita uma versão de Perto do Coração Selvagem, traduzida para o francês, que a gente tem uma fotinha dela aqui. E aí depois a gente tem uma grande mudança na vida da Clarice, que se dá em 59, quando ela se divorcia e volta a morar no Brasil com os 2 filhos. Ela começa a escrever uma coluna para o jornal Correio da Manhã e, concomitantemente, uma outra coluna. Ela faz uma colaboração para a revista Senhor. No Correio da Manhã, ela assina como Ellen Palmer e ela escreve para mulheres. Depois, a editora Rocco compilou todos esses textos que ela escreveu com diversos pseudônimos nesse livro aqui, Correio para Mulheres. Em 1960, ela reúne os 13 contos do livro Laços de Família e passa a escrever como ghostwriter da atriz Ilka Soares numa coluna só para mulheres do Diário da Noite. Para quem não sabe, ghostwriter é como uma pessoa que escreve para outra assinar. Então, sei lá, é como se eu escrevesse, mas no jornal saísse o nome da Aline. Era mais ou menos assim que funcionava. É diferente do pseudônimo, porque o pseudônimo não é uma pessoa de carne e osso, é um nome fictício. E o ghostwriter escreve para alguém que existe mesmo e que vai assumir a autoria daquilo. Voltando a Clarice, em 1961, ela lançou um livro chamado A Maçã no Escuro. Aqui tem uma foto do evento de lançamento, ela ao lado do Tom Jobim. E ela recebeu o prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira, pelo livro de contos Laços de Família, que é esse que a gente falou que ela lançou no ano anterior. Em 62, ela recebeu esse prêmio Carmen Dolores Barbosa, pelo livro A Maçã do Escuro, que foi considerado o melhor livro de 1961. E aqui a gente tem uma imagem dela com o Paulo na década de 60, no apartamento em que eles moravam. O Paulo foi um grande incentivador da Clarice para que ela escrevesse literatura infantil. Ele falava, você escreve para todo mundo, por que você não vai escrever um livro para mim, né? E é muito interessante notar isso, porque a Clarice ela tinha uma dualidade dentro dela, porque ela tinha muito medo de expor a família ao escrever crônicas. Ao mesmo tempo, ela queria falar desses momentos do cotidiano, então ela tinha muito essa preocupação, assim, né? Em 64, ela publicou A Paixão Segundo GH e um livro de contos chamado A Legião Estrangeira. E aí, em 66, aconteceu um negócio que foi muito marcante na vida dela. No dia 14 de setembro, ela foi dormir e esqueceu um cigarro aceso, e esse cigarro fez com que houvesse um incêndio na casa da Clarice, e ela teve a mão direita muito afetada por conta desse incêndio, e isso foi muito crucial na vida dela. Guardem essa Ela não informação. conseguia mais escrever, né? Ela passou a datilografar e ela não fazia cópia, porque era difícil fazer uma vez. Então, a Mariana Colasanti fala isso, né? Que quando ela mandava para o jornal, ela falava, eu só tenho uma cópia, não percam isso daí, porque realmente ela ficou com essa dificuldade de escrever. Ela passou por 4 dias em coma, e essa crônica que a gente não vai analisar tem um trecho em que ela cita isso, então é muito interessante vocês prestarem atenção nisso, porque a gente vai voltar nesse dado. Então, nos romances, talvez seja um pouco, e nos contos, talvez seja um pouco mais difícil de perceber a vida do autor, os fatos da vida do autor na literatura, mas nas crônicas isso é muito presente, ela fala um pouco sobre isso.
O Mistério do Coelho Pensante foi aquele livro que eu falei que o Paulo ficava no pé dela, mãe, você não vai escrever para as crianças e tal, e aí ela escreveu O Mistério do Coelho Pensante, e foi quando ela começou também, em 67, a escrever essas crônicas para o Jornal do Brasil. Por muito tempo a Marina Colasanti foi a editora dela, e é muito engraçado ouvir a Marina falando sobre isso. Tem alguns vídeos na internet e tem no livro que ela escreveu sobre a Clarice. Então a Marina que sempre tinha essa coisa de ligar às vezes para a Clarice e falar, olha, eu recebi a sua crônica, está guardada, por conta mesmo dessa dificuldade de fazer as cópias. Enfim, em 68, ela participou aqui com grandes outros ícones da literatura e da arte, numa passeata contra a ditadura. Passou a escrever uma sessão de entrevistas para a revista Manchete, em que ela entrevistava muita gente, inclusive ela entrevistou o Tom Jobim, e publicou o segundo livro, que era A Mulher que Matou os Peixes. Em 69, ela publica Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres. Em 71, ela lança os contos Felicidade Clandestina. Essa foi uma época de muita produção assim, da Clarice, né? Em 73, ela publicou o romance Água Viva e a compilação de contos A Imitação da Rosa. E em 74 vem mais um livro infantil, que é A Vida Íntima de Laura, e os livros já para adultos, Onde Estiveres de Noite e A Via Crucis do Corpo, que também é um livro super famoso dela. Em 75, vem a primeira coleção assim, de crônicas, que é A Visão do Esplendor. Em 76, ela começa a escrever A Hora da Estrela. Essa foto aqui mostra um rascunho desse livro, que é um rascunho bem confuso, porque ela escreveu aqui embaixo, tá? Então, olha, eu acho que tá escrito Eu Não Sou Feia, e aqui o papel tá escrito uma outra orientação, né? E aí ela tá fazendo toda uma reflexão sobre ser feia. É um rascunho de um diálogo da Macabeia, que depois, né, acabou virando o livro A Hora da Estrela. E aí em 77 ela lança, né, A Hora da Estrela em outubro. Em dezembro ela morre. E lembra que eu falei para vocês guardarem 10 de dezembro? Ela morreu na véspera do aniversário dela. Ela morreu no dia 9 de dezembro, às 10h30 da manhã. A Clarice teve um câncer no ovário. Essa imagem aqui do lado foi o último bilhete que ela escreveu. Foi escrito no dia 7 de dezembro, enquanto ela estava no hospital. E então, de um modo geral, a vida da Clarice se resumiu a esses fatos importantes. É lógico que a gente tem vários biógrafos, como eu disse, tem a Nadia Goldlieb, tem o Benjamin Moser, grande estudioso da obra da Clarice. Tem o Benjamin Moser, que escreveu uma biografia chamada Clarice, vírgula. Essa aqui é a edição da Kozak Naif, mas tem a edição agora pela Companhia das Letras. E tem vários relatos do Paulo Gurgel, que é o filho dela, no YouTube, então vale a pena também dar uma procurada, né? Fora os estudiosos, críticos literários e pessoas... Tem um espetáculo que eu estou me lembrando aqui agora também, acho que com a Beth Goulart, que chama Simplesmente Eu, que é uma peça de teatro toda escrita com trechos da obra da Clarice, que também vale a pena procurar, que é muito, muito bonita, muito bem interpretada e muito bonita. Tem algumas peças que a Clarice acompanhou de perto, montagem, tanto do texto dela quanto da vida dela, que ela ia ao teatro e via os ensaios e tudo. Tem algumas cenas feitas pela Maria Fernanda Cândido, se eu não me engano, também. Então, assim, é muito legal pensar que a Clarice está sendo estudada há muito tempo e que a Clarice está sendo redescoberta também há muito tempo, né? Então, os ecos que ela traz para os escritores contemporâneos também, tem muita gente fortemente influenciada pela obra da Clarice que está escrevendo literatura. Isso é muito então legal. É muito legal de perceber. Bom, gente, acho que da vida da Clarice é isso. Como a gente tinha comentado, a gente separou um trechinho que a editora Rocco fez sobre esse livro, Todas as Crônicas, que diz o seguinte: os textos publicados no Jornal do Brasil entre 67 e 73 têm a marca da subjetividade.
Então, como a Aline falou, né, a crônica tem essa coisa do olhar do cronista e a marca da subjetividade estão nesses textos. Logo em sua primeira colaboração dos sábados no Caderno B, a autora rompe com a tradição da crônica corrida, ocupando a página com vários textos curtos. Um deles anotava: olhar-se no espelho e dizer-se deslumbrada como sou misteriosa. Sou tão delicada e forte, a curva dos meus lábios manteve a inocência. Não há homem ou mulher que por acaso não tenha se olhado no espelho e se surpreendido consigo próprio. Inaugurava-se ali uma nova relação do escritor com a mídia impressa. Ao folhetim, à crítica, ao ensaio e à crônica, como a conhecíamos até então, a escritora acrescentava uma dimensão única, cuja riqueza literária até hoje não foi igualada pelas gerações seguintes. Continuando aqui, todas as crônicas, né, que é esse livro, permite uma apreciação completa da atividade da autora como cronista, apresentando 120 textos inéditos em livro. Então, o livro, para quem quiser saber o tamanho, né, ele é bem grandinho mesmo. A obra está dividida em 3 partes. A primeira corresponde ao período do Jornal do Brasil, contendo material que não havia sido publicado na coletânea A Descoberta do Mundo. A segunda engloba as colaborações com outros veículos de imprensa e a terceira recupera esparsos do livro Não Esquecer. O velho Rubem Braga também dizia que a crônica era viver em voz alta. Ninguém entendeu e realizou melhor essa definição do que Clarice Lispector. Então, é sobre esse viver em voz alta que a gente quer compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Bom, essa foi a primeira parte da nossa atividade de hoje e conforme a nossa programação, agora nós vamos ler a crônica Morte de uma Baleia, mas como a nossa atividade é um pouquinho comprida, a gente gostaria de sugerir que você faça uma pausa agora, claro, se você quiser, para buscar um café e depois voltar para ler com a gente esse texto lindíssimo e participar do nosso bate-papo. Bom, então agora a gente vai voltar para fazer a leitura da crônica. Fê vai abrir o Portal da Crônica Brasileira, que é um site super legal, tem muitas crônicas de muitos autores brasileiros por lá. E já vai falar um pouquinho do portal e já vai começar a leitura do texto para a gente. Bom, pessoal, esse é o Portal da Crônica Brasileira. Ele foi organizado pelo Instituto Moreira Salles e pela Casa Rui Barbosa. E aqui vocês encontram crônicas de diversos cronistas, muitos deles aqueles que a Aline citou no começo da primeira parte, como a Raquel de Queiroz, o Rubem Braga, o Paulo Mendes Campos, o Otto Lara Rezende e a Clarice. Aqui eu já abri a crônica que a gente vai estudar hoje, chamada Morte de uma Baleia. Ela foi publicada originalmente em 17 de agosto de 1968. No final do texto, sempre que eles têm isso, a folha original, eles colocam uma imagem, depois a gente vai dar uma exploradinha nela no final da nossa conversa. E o texto diz o seguinte: em minutos, espalhara-se a notícia. Uma baleia no Leme e outra no Leblon haviam surgido na arrebentação de onde tinham tentado sair, sem, no entanto, poder voltar. Eram descomunais, apesar de filhotes. Todos foram ver. Eu não fui. Corri o boato de que ela agonizava já há 8 horas, em que até atirar nela haviam atirado, mas ela continuava agonizando sem morrer. Senti um horror diante do que contavam, e talvez não fossem estridentemente os fatos reais, mas a lenda já estava formada em torno do extraordinário que, enfim acontecia. Pois, por pura sede de vida melhor, estamos sempre à espera do extraordinário que talvez nos salve de uma vida cotidiana. Se fosse um homem que estivesse agonizando na praia durante 8 horas, nós o santificaríamos. Tanto precisamos de crer no que é impossível. Não fui vê-la, detesto a morte. Deus
O que prometeis em troca de morrer? Pois o céu e o inferno nós já os conhecemos. Cada um de nós, em segredo, quase de sonho, já viveu um pouco do próprio Apocalipse e a própria morte. Fora das vezes em que quase morri para sempre, quantas vezes no silêncio humano, o que é mais grave de todos o reino animal, quantas vezes no silêncio humano, minha alma agonizando, esperava por uma morte que não vinha, e como escárnio, por ser o contrário do martírio em que minha alma sangrava, era quando o corpo mais florescia. Como se o meu corpo precisasse dar ao mundo uma prova contrária de minha morte, interna, para estar mais secreta ainda. Morri de muitas mortes e mantê-las em segredo até que a morte do corpo venha e alguém adivinhando diga, esta viveu. Porque aquele que mais experimenta o martírio é dele, que se poderá dizer, este sim, este viveu. O mais estranho é que todas as vezes em que era só o corpo que estava à morte, a alma o desconhecia. Da última vez em que meu corpo quase morreu, ignorando o que sucedia, tinha uma espécie de rara alegria como se ela estivesse, enfim, liberta, enquanto o corpo doía como um inferno. Uma das vezes, só depois que passou é que me disseram. Eu havia estado 3 dias entre a vida e a morte, e nada garantiam os médicos, senão que tudo tentariam. E eu, tão inocente do que estava acontecendo, que estranhava não me permitirem visitas. Mas eu quero visitas, diziam. Elas me distraem da dor terrível. E todos que não obedeceram à placa silêncio, todos foram recebidos por mim, gemendo de dor, como numa festa. Eu tinha me tornado falante e minha voz era clara. Minha alma florescia como um áspero cactus. Até que um médico, realmente muito zangado, num tom definitivo, disse-me: mais uma só visita e lhe darei alta no estado mesmo em que você está. O estado em que eu estava, eu desconhecia. Nunca nesses dias notei que estava no limite da morte. Parece-me que eu vagamente sentia que, enquanto sofresse fisicamente de um modo tão insuportável, isso seria a prova de estar vivendo ao máximo. Lembro-me agora de uma vez que, ao olhar um pôr do sol interminável e escarlate, também eu agonizei com ele lentamente e morri. E a noite veio para mim, cobrindo-me de mistério, de insônia clarividente, e finalmente, por cansaço, sucumbindo num sono que completava minha morte. E quando acordei, surpreendi-me docemente. Nos primeiros ínfimos instantes de acordada, pensei: então, quando se está morta, se conserva a consciência? Até que o corpo, habituado a mover-se automaticamente, me fez fazer um gesto muito meu, o de passar a mão pelos cabelos. Então, num susto, percebi que meu corpo e minha alma tinham sobrevivido. Tudo isso, a certeza de estar morta e a descoberta de que eu estava viva, tudo isso não durou, creio, mais que 2 ínfimos segundos ou talvez menos ainda. Mas que de hoje em diante todos saibam, através de mim, que não estou mentindo. Em menos de 2 segundos podem-se viver uma vida e uma morte, e uma vida de novo. Esses 2 ínfimos segundos, como forma de contar toscamente o tempo, devem ser a diferença entre o ser humano e o animal. Assim como Deus talvez conte o tempo em frações de século dos séculos, cada século um instante. Quem sabe se Deus conta a nossa vida em termos de 2 segundos, um para nascer e outro para morrer. E o intervalo, meu Deus, talvez seja a maior criação do homem, a vida, uma vida. Lembro-me de um amigo que há poucos dias citou o que um dos apóstolos disse de nós: vós sois deuses. Sim, juro que somos deuses, porque eu também já morri de alegria muitas vezes na minha vida. E quando passava essa espécie de gloriosa e suave morte, eu me surpreendia de que o mundo continuasse ao meu redor, de que houvesse uma disciplina para cada coisa, e de que eu mesma, a começar por mim, tinha o meu nome e já entrara na rotina. Pensara que o tempo tinha parado e os homens subitamente se tinham imobilizado no meio do gesto que estivessem executando, enquanto eu vivera a morte por alegria. Não fui ver a baleia que estava, a bem dizer, à porta de minha casa a morrer. Morte, eu te odeio.
Enquanto isso, as notícias misturadas com lendas corriam pela cidade do Leme. Uns diziam que a baleia do Leblon ainda não morrera, mas que sua carne retalhada em vida era vendida por quilos, pois carne de baleia era ótimo de se comer e era barato. Era isso que corria pela cidade do Leme. E eu pensei, maldito seja aquele que a comerá por curiosidade. Só perdoarei quem tem fome, aquela fome antiga dos pobres. Outros, no limiar do horror, contavam que também a baleia do Leme, embora ainda viva e arfante, tinha seus quilos cortados para serem vendidos. Como acreditar que não se espera nem a morte para um ser comer outro ser? Não quero acreditar que alguém desrespeite tanto a vida e a morte, nossa criação humana, e que coma vorazmente, só por ser uma iguaria, aquilo que ainda agoniza. Só porque é mais barato, só porque a fome humana é grande, só porque, na verdade, somos tão ferozes como um animal feroz. Só porque queremos comer daquela montanha de inocência que é uma baleia. Assim como comemos a inocência cantante de um pássaro. Eu ia dizer agora com horror. A viver desse modo, prefiro a morte. E exatamente não é verdade. Sou uma feroz entre os ferozes seres humanos. Nós, os macacos de nós mesmos. Nós, os macacos que idealizaram tornarem-se homens. E esta é também a nossa grandeza. Nunca atingiremos em nós o ser humano. A busca e o esforço serão permanentes. E quem atinge o quase impossível estágio de ser humano é justo que seja santificado, porque desistir de nossa animalidade é um sacrifício. Vamos ver agora a publicação original, ou já passamos para o debate? Bom, essa aqui é a publicação original, né? Como saiu no jornal, e tem algumas notas muito interessantes aqui. Se a gente for olhar, por exemplo, tem uma nota dizendo Lígia, transformar em conto. Aqui também tem algumas rasuras no texto. Então, por exemplo, a palavra saibam e a palavra mim saíram, né? Ela cortou, aqui tem sentiu um horror distante. Engraçado aquilo que a gente estava comentando, né? Dela brincar com essas fronteiras entre os gêneros. Ela já colocou ali transformar em conto. E ficamos aqui nos perguntando quem é a Lígia. Achamos que é a Lígia Fagundes Telles. Elas tinham uma certa convivência. Mas é interessante até como ela tem essa relação com outros escritores, Aqui né? tem uma outra nota para Lígia, olha. Lígia era, porque aqui tá sou uma feroz entre os ferozes. E aí ela notou que não é para colocar sou, é para colocar era. E aí o que a gente percebe, por exemplo, é o mecanismo de sair a pessoa da Clarice, a primeira pessoa, e ir para uma terceira pessoa. Então o eu virou ela, tem várias aqui, né? Então a gente vê que essas anotações aqui são para transformar essa crônica em um texto em terceira pessoa. E é legal conseguir perceber esses detalhes no processo criativo. Dessa coisa dela de ficar querendo se revelar, querendo se esconder, né? Talvez ela imaginasse que estando numa primeira pessoa ela iria se expor mais. Ela fala que ela não queria se revelar nos seus textos, mas que ela acabava se revelando, mesmo quando estava em terceira pessoa, nos seus contos, nos seus romances. Ela dizia, inclusive, que acabava se revelando mais quando não estava falando em primeira pessoa, falando de si mesma. Esse exemplo que a gente começa fazendo essa análise de que essa crônica, talvez a gente não sabe, não tem uma certeza se essas baleias encalharam de fato, ou se foi alguma ideia que a Clarice teve de escrever, e de como esse gênero faz uma fronteira aí, no caso, com um conto ou com um trecho de um romance, como a gente percebe, inclusive no livro Todas as Crônicas. Tem algumas crônicas que, entre parênteses, tem lá a indicação de trecho, e que depois, se a gente for ver, a gente percebe que isso foi ou integralmente ou com algumas modificações fazer parte aí de alguns romances da Clarice, assim. Então é interessante notar isso. A Fê falou agora que a gente não sabe, né, o que realmente aconteceu, o que foi da imaginação dela. Tem um trecho desse texto que é muito legal, no segundo parágrafo, que ela diz: senti um horror
diante do que contavam e que talvez não fossem estritamente os fatos reais, mas a lenda já estava formada em torno do extraordinário. E tem um outro trecho lá na frente também que ela volta a colocar essa dicotomia lá no finalzinho. Ela diz: enquanto isso, as notícias misturadas com lendas corriam pela cidade do Leme. Então, só para recuperar aquilo que a gente falou na primeira parte, a crônica não tem o compromisso que o jornalismo tem com a veracidade dos fatos, mesmo que ela esteja publicada no jornal, junto de textos que, em teoria, trariam apenas os fatos puros do que aconteceu, sem a intervenção das opiniões e das impressões do escritor, no caso aqui da cronista. E não só com a veracidade dos fatos, mas também com a veracidade das fontes, né? Aqui ela não diz quem chegou para ela e contou que a baleia encalhou, né? Então é sempre um disseram, um falaram, um espalharam. A gente não sabe de onde surgiu exatamente esse fato, né? E aí é muito interessante notar também, quando eu falei da biografia da Clarice, eu falei da questão do incêndio, né, que ela teve na casa dela e que isso marcou muito a vida dela. Ela resgata esse incêndio nessa crônica, né? Então ela fala que ela ficou dias no hospital, né? Ela colocou aí 3 dias. A Clarice era uma pessoa muito elegante e a Marina Colasanti, que era muito amiga dela, foi editora dela, fala sobre isso em um texto, de que a primeira vez que ela viu a Clarice foi uma Clarice, e que depois, quando ela foi trabalhar com a Clarice, já depois desse incêndio, ela viu uma outra Clarice, assim, a forma da Clarice se portar tinha mudado um pouco. Então, esse incêndio foi muito marcante e é um fato biográfico que a gente sabe que aconteceu e que está nessa crônica, que aparece nessa crônica. Eu acho legal como ela fala disso, e eu acho super interessante o humor que ela traz, muito sutil, muito discreto aqui, de falar que o médico deu uma bronca nela, né? Que realmente muito zangado disse: mais uma visita e eu te dou alta no estado que você tá. Então, é quase uma ameaça, né? São legais. Como se fosse o pai cuidando de um filho ali. Olha, só mais uma vez, depois você vai ter que arcar com as consequências aí, né? E é interessante notar como ela convida ela quer estar cercada de pessoas nessa experiência de quase morte. Isso também é muito interessante. A Clarice, ela lida muito com essas fronteiras. E ela convidava as pessoas que conviviam com ela para essas fronteiras, e ela convida os leitores para essas fronteiras, para esses lugares desconfortáveis. Então, é desconfortável você ver uma pessoa que é super elegante visitar no hospital e ver a pessoa super debilitada. É desconfortável você saber que uma baleia está encalhada e que as pessoas já tentaram até dar tiro na baleia, a baleia não morre, a baleia não desencalha, fica nessa situação ali de fronteira, de estou vivendo ou estou morrendo. A Clarice faz muito fortemente esse convite, seja na crônica, seja no conto, seja no romance. Eu acho que nesse sentido, a produção da Clarice de o que estou fazendo aqui, o que você, leitor, está fazendo aqui, e olha, a morte é uma coisa que a gente vai ter que lidar. A gente tenta ignorar, mas a gente vai ter que lidar com isso. E como que a gente pode lidar com isso da melhor forma? Né? Então, essa crônica, ela também nos convida para esse espaço de desconforto. Ela nos convida em várias medidas. Na questão da Clarice quase morrer, na questão da morte da baleia, na questão das pessoas que estão comendo a baleia porque estão passando fome, que ela até cita, né? Ela fala, tem gente que vai experimentar a carne da baleia por curiosidade, mas tem gente que está passando fome, que precisa disso, porque se não comer... Então tem uma crítica social aí muito sutil também, mas que está presente no texto. Então eu acho muito interessante como a Clarice traz o leitor para esse lugar de desconforto. E ela se coloca nesse lugar de desconforto também, porque ela fala, eu não fui ver a baleia. Isso para mim é muito doloroso, eu não fui ver a baleia. Então, ao mesmo tempo que ela nos convida, ela fala, olha, é desconfortável para mim também. E eu acho que essa frase marca muito de quem era Clarice também. Agora há pouco eu falei da história do jantar, mas ela fazia muito o que ela sentia que devia fazer e não o que o mundo cobrava que ela fizesse.
A Fê falou que aqui ela tem uma crítica sutil. Eu falei lá atrás, né, que ela estava escrevendo num contexto político muito grave, e ela não é que ela não se importasse com aquilo, que ela não falasse daquilo, mas até tem um texto, acho que da Thaís Torres de Souza, que ela fala que a Clarice escolhia protestar pelo silêncio, né? Aqui ela não vai ver a baleia, e tem coisas que talvez estivessem socialmente fossem tão graves que ela não conseguia nem falar sobre aquilo. Tem até uma história de que uma vez o filho dela, ela atendia muitas demandas dos filhos, como a Fernanda falou. Teve uma vez que o filho dela perguntou: você não vai falar sobre a guerra do Vietnã? E ela escreveu uma crônica dizendo que ela não tinha capacidade de falar sobre a guerra do Vietnã. Então, quando ela se coloca nesse lugar de crítica social, ela se coloca sempre desse lugar de assombro, de incapacidade de falar sobre aquilo, de protesto pelo silêncio mesmo. Eu gosto desse termo. E aqui tem uma outra coisa também que eu ia falar, de como a Fernanda falou bastante agora sobre a morte, e o tema da morte em si é muito frequente na obra da Clarice, né? A Clarice, ela era muito atraída pelo mistério, por aquilo que não podia ser explicado, ou aquilo que estava além da compreensão, e a morte é o último mistério, né? Então, nessa busca pela investigação do eu, ela sempre acabava falando muito da morte. E também da divindade, né? Aqui ela fala muito em Deus o tempo todo. Mas sempre que esse Deus aparece na obra dela, ele nunca aparece de uma perspectiva religiosa, mas mais de uma perspectiva de algo que é transcendental, algo que é da ordem do divino e que está ali nessa relação com o que é terreno, dessas contradições todas, né? Morte, vida, o que pode ser explicado, o que não pode ser explicado, o que eu conheço, o que eu não conheço, de como ela coloca isso, juro que somos deuses, né? Desse outro olhar para o que é divino dentro daquilo que é humano, ao mesmo tempo que eu sou um animal, ela fala dessa animalidade, ao mesmo tempo que eu sou um animal, eu sou Deus também. Eu acho que essa questão da crítica social e de não falar exatamente as claras também tem muito, apesar da Clarice ser naturalizada, e o Benjamin Moser fala muito disso. Ele fala que quando ele bate o olho na Clarice, ele vê uma senhora judia. Então, ela sempre tem esse olhar estrangeiro para o Brasil. Ela sempre tem uma perspectiva diferente de quem nasceu aqui. E talvez por isso também ela não se sinta 100% à vontade para falar, de trazer a crítica como os outros escritores trariam, com a frequência que traziam e etc. Porque ela tinha muito esse olhar do estrangeiro. Ela era uma estrangeira que amava o Brasil, que se sentia brasileira, mas a Clarice é uma pessoa de muitas contradições. E eu acho que essa é uma delas. Ela se sentia estrangeira, ela se sentia brasileira ao mesmo tempo. Quanto a essa questão do oculto, de ser Deus e de fazer parte, de ser uma partícula do universo ou qualquer coisa assim, ela, por exemplo, ela foi enterrada seguindo a tradição judaica, então ela morreu num sábado, ela teve que esperar para ser enterrada por conta da formalidade religiosa, mas ela não impunha isso para os filhos. Ela ia a uma cartomante, a primeira vez que ela foi com a Marina Colasanti, com Afonso Romano de Santana. A Clarice, ela tinha essa relação com a espiritualidade, eu acho que muito mais, não por conta da questão sobrenatural da espiritualidade, mas por conta dessa investigação do próprio eu. Então, além de ir numa cartomante, ela fazia psicanálise, ela tinha toda essa questão de tentar entender quem ela era, tentar entender quem eram os humanos que conviviam com ela, tentar entender o que é essa jornada que é viver. E aí, eu acho que isso é muito nítido na crônica, porque ela fala sobre a morte da baleia e o assombro que vem em todas as dimensões. Então, ela faz, por exemplo, questão de falar que, apesar de gigante, eram filhotes.
Então, ela traz o tamanho, a grandeza no tamanho e o assombro de saber que era uma vida que estava começando que foi interrompida, né? Então, se você parar para pensar, também tem muito a ver com a crônica, né? De uma coisa, é o que ela diz aqui, descomunal apesar de filhote, então do grande dentro do pequeno, que é aquilo que a gente veio comentando, né, que a crônica faz. sim, e é legal saber, assim, uma curiosidadezinha biográfica da Clarice, que ela participou, ela foi à Colômbia, convidada para participar do primeiro Congresso Mundial de Bruxaria, que aconteceu em Bogotá em 1975. Então, ela tinha essa relação com o místico, mas não porque... Eu acho que faz muito parte dessa questão de, ok, o que a ciência me diz do que é viver, o que a filosofia me diz do que é viver, o que a minha experiência de vida diz do que é viver, o que a bruxaria me diz do que é viver. Não com essa visão que a gente tem aí, mas com um processo de curiosidade, de investigação e de tentar entender como que os sentimentos se dão aí, né? É interessante você falar que a Clarice falava muito pelo silêncio, porque ela usa isso na crônica, né? Tem o trecho que ela diz: mas eu quero visitas, dizia. Elas me distraem da dor terrível. E todos os que não obedeceram à placa silêncio. Então ela usa isso. Todos foram recebidos por mim. A Marina Colasanti, por exemplo, ela fala, né, que quando a Clarice foi convidada a escrever no jornal, as pessoas da redação tinham medo de lidar com a Clarice. Então falaram, Marina, você vai falar com ela porque você é a única pessoa que sabe lidar com a Clarice. Então as pessoas tinham medo de romper queriam estar com a Clarice, mas tinham medo de romper esse silêncio que ela coloca na crônica. Tinham medo de chegar nela, tinham medo de... Porque a Clarice era uma pessoa muito enigmática, né? A Marina fala isso e naquela única entrevista em vídeo que a gente tem dela, é muito nítido. Ela começa a falar uma frase, ela não termina, aí fica aquele silêncio. E isso é muito interessante notar hoje, porque eu acho que a Clarice também faz isso. A Clarice nos convida para muitas coisas. E um dos convites que ela faz é: vamos pensar de fato o que a gente quer. Vamos pensar de fato o que a gente sente. Vamos pensar de fato o que é nosso e o que é do outro. Não é porque tá todo mundo indo para a praia ver a baleia que eu preciso ir para a praia ver a baleia. Não é porque tá todo mundo desconfortável porque eu tive um acidente que eu não vou convidar as pessoas para vir aqui. Eu necessito das pessoas. Então, por que eu não vou mostrar a minha vulnerabilidade só porque eu sofri um acidente? Então, a Clarice, ela tem muito esse processo de autorreflexão e de fazer aquilo que ela quer porque ela pensou, não porque ela foi conforme a música estava rodando, entendeu? Ela não dançou conforme a música, ela dançou conforme aquilo que ela queria. E ela convoca os leitores para esse espaço, ela convocava as pessoas que conviviam com ela para esse espaço. Então é por isso que eu acho que é legal a gente ressaltar essa questão de que nem todas as pessoas desobedeceram o silêncio e foram vê-la. Foram só os corajosos, por assim dizer. Porque as pessoas tinham um pouco de medo, não sabiam muito bem lidar com isso. Então, do mesmo jeito que a Clarice traz temas desconfortáveis, em certa medida também era difícil lidar com ela, porque às vezes ela também era um pouco desconfortável. Então eu acho que é um pouco disso, assim. E é legal também notar a sutileza dos detalhes dessa crônica, que eu acho que tem... Se a gente não prestar muita atenção, a gente deixa passar. Então, por exemplo, ela diz assim: lembro-me agora de uma vez que ao olhar o pôr do sol interminável e escarlate, também eu agonizei com ele lentamente e morri. Primeiro que o pôr do sol é tão interminável quanto a baleia, o tempo da baleia encalhado na praia. E segundo que ela escolhe essa cor, né? Escarlate, que é um tom de vermelho. Então, é uma cor que é associada à dor, que ela vai descrever depois. E ao fogo, né? Ao fogo do incêndio. O sol, essa estrela que queima, interminável como a dor que ela estava sentindo. Então, assim, são sutilezas que a gente tem que olhar com muito... Porque não é todo escritor que consegue fazer isso, né? Então, pensando também como escritora,
eu acho que a gente aprende muito a observar esses tipos de detalhes nos textos da Clarice, né? E, então, por exemplo, a insônia clarividente, a gente estava falando de toda a questão do ocultismo e dessa questão da espiritualidade. A clarividência é um dom, né, que algumas pessoas dizem que tem. Então, a insônia era clarividente. E a gente tem, em outras crônicas, fazendo aí uma questão intertextual, muito disso, dela falar que, assim, ela acordou às 4 da manhã, pegou uma xícara de café, sentou na janela e começou a escrever. Então, essa questão da insônia que traz ideias, né, que traz clareza, que traz novos horizontes aí. Eu acho que isso conversa demais com os próprios textos da Clarice também. A Clarice tem muito uma obra que um texto conversa com o outro, né? Então, isso eu acho que também é relevante de notar. A gente estava falando das contradições todas da autora. Uma coisa que eu acho muito legal aqui é que ela fala, em certo momento, que detesta a morte. Mas, ao mesmo tempo, tem trechos muito líricos, muito poéticos, em que ela fala de pequenas alegrias do morrer e traz a morte por uma outra perspectiva, talvez até um pouco romantizada, que faz a gente se perguntar, mas você detesta a morte mesmo? Então, por que você fala tanto da morte? Tem até uma curiosidade a respeito do dia em que ela morreu, que eram poucas pessoas que estavam com ela no fim, e relata-se que quando a última coisa que ela disse antes de perder a consciência foi que ela virou para o médico e falou: "Você matou meu personagem". E daí a gente fica se perguntando o que ela quis dizer com isso, né? Até que ponto a Clarice criou uma personagem de si mesma. A Marina Colasanti fala que ela às vezes inventava uns dados sobre si mesma, que ela sempre mentia a idade, que ela gostava de confundir as pessoas. E ela diz que ler Clarice é como andar ali numa corda bamba, né? Você tem que se equilibrar ali para ler. E ela fala também que a leitura da Clarice não é uma leitura racional, é uma leitura muito mais da ordem da sensação, que se você procura entender Clarice, você não entende. A Clarice, ela é feita muito mais para sentir. E também nessa entrevista que a gente comentou, tem um momento em que o entrevistador pergunta para ela: o que você acha a respeito do comentário que as pessoas fazem sobre você ser uma escritora hermética? E ela diz: eu não sou hermética, eu me entendo. Mas isso é uma coisa até engraçada, porque nas crônicas ela diz que a linguagem dela foi se transformando. Então, algumas pessoas que achavam os romances dela complicados, os contos dela difíceis de ler, relatavam que não tinham essa dificuldade na crônica. Eu até indico para quem quer começar a ler Clarice, talvez começar pelas crônicas, para sentir um pouco do estilo dela, depois ir para os contos, para os romances. Tem um outro dado curioso, é que, se eu não me engano, foi A Paixão Segundo o GH, que teve uma leitora dela, uma jovem, assim, coisa de 17 anos, que virou para ela e falou que, nossa, é o meu livro de cabeceira. E que, na mesma época, teve um professor de literatura, de universidade, que falou: olha, eu já li 3 vezes, eu não sei do que se trata. Então, ela rompe com o que é racional, com o que a gente imagina que é o que faria sentido, né? Lá no finalzinho mesmo, ela ia dizer que prefere a morte, né? A frase é: eu ia dizer agora com horror, a viver desse modo, prefiro a morte. E aí ela já começa o próximo parágrafo com: e exatamente não é verdade. Então, assim, ela fala uma coisa, depois desfala, fala da vida de um lado, da morte de outro, de querer ter companhia, mas em vida ela tinha essa coisa de oscilar muito entre querer e não querer, do animal em contraponto com o divino, como eu já disse, e dessa ferocidade dela, né? Até aquele trecho que a Fê trouxe no texto da Rocco, ela fala, né, que tem uma delicadeza em si, mas tem essa selvageria também, tem essa ferocidade, essa coisa que explode dentro dela e que faz com que ela escreva textos tão fortes, né, quanto esse que traz a morte da baleia.
essa questão da alegria e da morte me lembrou uma frase do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio que dizia que a alegria é uma pequena morte. E essa dicotomia de vida e de morte também me lembra a própria Clarice falando que os momentos em que ela não escrevia, ela se sentia morta. Tem algumas crônicas sobre isso, tem relatos dela falando isso, enfim. Na própria entrevista que ela deu, ela comenta sobre isso. Ela fala, quando eu não estou escrevendo, eu estou morta. Porque o processo criativo para Clarice era uma coisa de processo de vida, né? E tinha muito disso. A gente vê no Laços de Família, tem trechos autobiográficos, nos romances tem trechos autobiográficos e as crônicas também. Então, me parece, e aí é uma sensação que eu tenho como leitora, de que a Clarice ela era uma pessoa que ela não lidava bem com as máscaras sociais. Então, aquela coisa de tipo, as pessoas falarem para você, como é que você tá? E você responder, estou bem, e dar um sorriso, mesmo que por dentro você não esteja bem, isso não combinava com a Clarice. E é por isso que a obra dela, de certa forma, perdura, porque as pessoas se identificam com isso, as pessoas se identificam com os momentos da Clarice doce. Então, por exemplo, a Clarice tem crônicas muito bonitas dela falando da relação dela com os filhos. É lindo de ver. Mas, ao mesmo tempo, a Clarice é a que coloca a personagem comendo a barata, a Clarice é a que coloca as pessoas matando a baleia ainda viva para levar a carne embora. Por quê? Porque para Clarice a vida é grandiosa e a vida é como ela é. E a Clarice não aceitava usar essas máscaras sociais. E justamente por não aceitar que as pessoas não sabiam lidar com ela. Para Clarice aquilo não fazia sentido. E se não faz sentido, não vai fazer, entendeu? Não vou fazer porque tá todo mundo fazendo. Então, eu acho que é muito interessante que a Clarice nos convida para esse tipo de vida também, na literatura dela. Entende? Então, ela tinha um pouco disso. E quando ela vira numa entrevista e fala assim, eu não vou responder essa pergunta, é justamente porque ela não queria responder a pergunta. E tudo bem não querer. Simples Entendeu? assim, né? Não quero. Sim. A Marina Colasanti fala também, uma vez perguntaram para ela, como é que você acha que a Clarice estaria escrevendo hoje, né? Ela seria essa escritora antenada no que está acontecendo, que ia comentar o que está acontecendo? E a Marina falou, não, ela não seria uma pessoa que está ligada nas redes sociais. E ela não estaria colocando a vida dela com essa máscara que a Fernanda falou, né? Ela não estaria ali fazendo o que tanta gente faz, de ficar postando apenas os momentos bons da vida, como se a vida fosse perfeita, como se a vida fosse feita apenas de momentos bons, né? O que, inclusive, é super perigoso, porque gera depressão em muitas pessoas que acham que a grama do vizinho está sempre mais verde. Mas a Marina fala, ela não seria essa pessoa ativa em redes sociais, ela não seria a pessoa que iria querer comentar tudo rápido, à medida que as coisas iam acontecendo. Mesmo que a crônica esteja associada a esses acontecimentos do cotidiano, ela não seria essa pessoa que está correndo atrás da notícia o mais rápido possível. E isso a gente via já nas crônicas dela, lá na década de 60. Ela foi escrever sobre o homem ir na Lua, coisa de 2, 3 meses depois que o homem tinha pisado na Lua. E mesmo assim, o que interessa nesse texto não é o homem pisar na Lua, é o que isso provocou nela. Foi o efeito que essa realização provocou nela. Então, do mesmo jeito, mas é do mesmo jeito que acontece com essa crônica. O que importa, na verdade, não é a baleia estar encalhada em si, mas o efeito do encalhamento da baleia nela. Porque se o fato importante fosse a baleia encalhada, ela não falaria, por exemplo, do período que ela esteve internada, das pessoas que passam fome, ela trataria isso de uma outra forma. Então, a Clarice tem muito disso de acontecer uma coisa, eu recebi essa informação. O que essa informação causa dentro de mim e o que eu posso devolver de reflexão para o mundo? Porque até você entender um sentimento, uma coisa é você entender racionalmente, mas a Clarice não trabalha com a razão, a Clarice trabalha com os sentimentos, com a profundidade.
né? É uma coisa que passa pelo cérebro e desce até o coração. Então, assim, tem um caminho aí, né? Que é mais profundo e que é mais lento em termos de tempo. Enquanto eu estava falando aí de como ela traz a dor dela, né? Eu fiquei pensando muito no espelhamento que ela faz, na proximidade que ela traz da dor dela no hospital e da dor da baleia sendo mutilada. E parece que em determinado ponto você não sabe bem de que dor ela está falando mais, se é a dor dela, se é a dor da baleia. Ela abre com a baleia, ela faz todo um percurso sobre a dor dela, sobre a morte, sobre o que é viver, e ela fecha com a baleia, né? Essa é uma crônica que tem uma coisa meio circular, e no centro tá a dor, e no centro tá a morte, e no centro de tudo isso tá essa relação dela com esse animal que está sofrendo também. E aqui a gente vê que a Clarice, ela traz elementos também de, não apenas dessa notícia jornalística, mas com essa estrutura circular, ela traz quase uma história, né? O que a gente estava falando, assim, da crônica ser um gênero híbrido, que ela até anota lá, né? Transformar em conto. Ela traz esses elementos de um conto, né? De trazer os personagens ali, de se preocupar com a passagem do tempo. Ela tem esse espaço da praia, ela tem esse espaço do hospital, ela tem uma voz narrativa ali. Tudo isso são elementos do conto, né? São elementos fundamentais do conto. Ela tem um enredo ali. A crônica, ela não necessariamente precisa de um enredo. Ela pode ser só conversa fiada, só divagação, mas ela pode buscar esses elementos do conto, né? E é interessante, ao mesmo tempo, como ela tem os elementos da crônica no sentido de assuntos puxa-puxa, né? Porque Exato. é a baleia que encalhou, que puxa o assunto dela não ir ver a baleia, que puxa o assunto da dor dela, que puxa o assunto dela estar no hospital. Aquela coisa puxa-puxa ao mesmo tempo. E voltando... Eu até ia comentar disso mesmo, né? Que é uma coisa que o Manuel Bandeira atribuiu ao Rubem Braga, e lembrar, né, que eles tinham essa relação de amizade mesmo. Eles foram contemporâneos. O Rubem Braga tinha uma cobertura no apartamento dele, no Rio de Janeiro, que ele mandou construir ali quase um sítio. Até uma curiosidade é que quem projetou ali foi o Bruno Marx, e ele deixou isso aberto a qualquer escritor, a qualquer artista que quisesse ir lá a qualquer hora do dia. Ele recebia a pessoa, ia para dentro tirar um cochilo. E a Clarice, ela estava sempre ali visitando ele. Então, a gente vê essa influência também do Rubem Braga nela, né? Como a Fê disse, ela tem crônicas que ela fala, vou pedir ajuda para o Rubem Braga. Ele foi um grande incentivador da produção de crônicas dela. Então, a gente vê esse puxa-puxa na obra da Clarice também. O que eu ia falar aquela hora é que é interessante também notar, voltando um pouco à questão da alegria, é que ela não usa a palavra felicidade, né? Ela usa a palavra alegria. E é interessante notar, voltando a um pouco do que eu tinha falado sobre o olhar dela de estrangeiro, que o livro que ela usa, felicidade, é uma felicidade que é clandestina, não é uma felicidade escancarada, né? É uma felicidade que vem de um outro modo, que tem uma outra origem, que é quase uma felicidade que não é permitida, né? Se a gente for parar para pensar. Exato. Isso traz muito da visão de mundo que ela tinha e como ela colocava essa visão de mundo no papel também. Você estava falando do Felicidade Clandestina, né? E você sabe que uma vez eu trabalhei esse conto com crianças que moravam em um abrigo para crianças que estavam em situação de vulnerabilidade social. E eu levei esse texto para ler com os meninos, perguntei quais eram as impressões deles, e teve um menino que, assim, ele tinha uma história muito complicada, porque ele vinha de uma família abusiva, a polícia vivia entrando e saindo da casa dele, e daí ele usou exatamente essa palavra que você usou. Quando eu perguntei o que vocês acharam do texto, o que vocês entenderam do texto, ele falou exatamente isso. Ele falou, eu entendi que a felicidade é proibida. Então a gente vê assim como até mesmo numa criança
a Clarice consegue despertar essas reflexões que são tão poderosas, né? Tão densas, e que ela coloca de uma forma relativamente simples, né? A gente estava falando da linguagem da crônica, os romances, os contos são outra coisa, talvez ela seja mesmo um pouco hermética, mas a crônica tem essa linguagem simples. Ela reclamava um pouco disso, dizia, minha linguagem está se transformando nas crônicas, porque eu estou escrevendo no jornal. Quando o leitor pega o meu livro, ele quer ler meu livro. Mas o jornal não, o jornal todo mundo pega. Então, invariavelmente, a minha linguagem foi se transformando. Ela percebia isso, mas aqui a gente tem uma linguagem que é relativamente simples. A gente não tem dificuldades de leitura nessa linguagem, mas o que ela provoca na gente é difícil, né? É denso, é profundo. Então, mas eu acho que isso é muito da Clarice justamente por isso, porque para Clarice as coisas são como são. Então a dor é a dor, o amor é o amor, a felicidade é clandestina, ok. Mas a alegria é a alegria, a morte é a morte. E todos eles estão no mesmo nível e no mesmo espaço de convivência. E é por isso que os textos da Clarice duram, por isso que essa crônica dura. Porque todo mundo, criança, adulto, idoso, rico, pobre, todo mundo sente. Todo mundo sente. Todo mundo sente dor, todo mundo sente frustração, todo mundo sente alegria. Todo mundo às vezes sente uma felicidade no momento que, sei lá, não era para estar feliz por algum motivo. Todo mundo em algum momento vai ter que se confrontar com a ideia da morte. Entendeu? Então, assim, eu não preciso ir longe. A gente está num contexto que todo mundo viveu uma pandemia. Nesse contexto de pandemia, todo mundo experimentou a dor, todo mundo experimentou a frustração, todo mundo experimentou a angústia. Mas, sei lá, ao mesmo tempo que você estava perdendo alguém na sua família, pode ser que você tenha, sei lá, tenho amigas, por exemplo, que engravidaram e ficaram super felizes nesse mesmo, sabe, nesse mesmo contexto. Então, é isso, a vida é essa contradição. E o que a Clarice essa fazia... complexidade toda, né? O que a Clarice fazia era justamente isso. Vou aceitar a minha contradição. Vou aceitar que eu tô vendo pessoas morrendo ao mesmo tempo que pessoas nascem. Eu vi uma reportagem no meio, assim, março, pandemia no auge, e uma médica falando, então, nós precisamos de doação de leite materno porque pessoas continuam nascendo. E a Clarice aceitava isso, entendeu? A Clarice aceitava essa questão de a vida é isso. Algumas pessoas rejeitam. Então, sei lá, pegando o exemplo das redes sociais, as pessoas só mostram o lado feliz. O lado triste elas jogam para debaixo do tapete. Eu, nos meus livros, eu vou mostrar tudo. Eu vou mostrar que a baleia está morrendo e eu sobrevivi. E eu sobrevivi com pessoas que tiveram a coragem de me ver. E teve pessoas que não teve coragem de me ver no hospital. E tudo bem. Teve pessoas que não teve coragem de enfrentar a minha aparência, de enfrentar um médico que estava falando que eu não tinha que receber visita. Tudo bem também. Eu acho que isso também é muito legal na Clarice. Tirando as coisas que ela achava muito injusta, ela não julgava. Ela via aquilo como intrínseco do ser humano. Então, por exemplo, por que eu falei tirando as coisas que ela achava muito injusta? Ela achava muito injusta pessoas passarem fome. Ela fala disso em vários textos, né? E nesse texto ela também fala, tudo bem, eu perdoo quem está comendo a baleia porque está passando fome. Os outros eu não perdoo. Então ela tem um pequeno julgamento aí. Mas, ao mesmo tempo, ela não julga quem não foi visitá-la no hospital. Ela não julga as pessoas que foram ver a baleia morrendo. Porque ela sabe que isso é viver. E que todo mundo vai passar, em um momento ou outro, vai passar por alguma circunstância dessas. Entendeu? Então, eu acho que isso também é uma das coisas que aproxima a Clarice do leitor, tanto daquela época quanto de hoje. Eu acho que é, inclusive, o que faz a gente conseguir identificar todos esses elementos, porque, gente, na época da Clarice foi a morte de uma baleia, mas, sei lá, você tá passando na rua, você viu um acidente de trânsito. Primeira coisa que você vai fazer hoje é o quê? Catar o celular, filmar, fazer um story, colocar no Instagram. É a mesma coisa dos boatos que se espalharam quando a baleia começou, entendeu? Então, assim, o texto da Clarice não envelheceu, porque as pessoas continuam sentindo do mesmo jeito e as pessoas continuam se comportando do mesmo jeito, embora o suporte seja outro.
E essa atração é muito engraçado, né? Que a gente estava falando aqui, a gente estava defendendo que a Clarice tem uma coisa de falar da morte. Ela só escancara isso. Porque quando um grupo de pessoas quer ver um acidente de trânsito, quando um grupo de pessoas quer ver uma baleia morrendo encalhada, o que ela está mostrando? Essa atração pela morte. Eu costumava falar isso com os meus alunos, né? Porque a gente ficava discutindo os temas para o vestibular e tal, né? De possíveis temas de redação. E a gente discutiu isso lendo o Quincas Borba, porque tem uma cena do Quincas Borba em que o Rubião vai ver uma pessoa escravizada sendo morta, né? Enfim. O ser humano tem esse prazer em ver violência. O ser humano tem esse prazer em ver a morte. Alguns se controlam mais, outros menos. Mas isso é dessa coisa animalesca que nós temos. Então, é muito engraçado a gente falar aqui também, pegando essa contradição, mais uma da Clarice, né? Que a Clarice traz muita morte para o tema, para a roda. E as pessoas normalmente fogem desse tema. Mas quando tem uma baleia encalhada, as pessoas vão ver. Quando tem um acidente de trânsito, as pessoas vão ver. Quando tem, sei lá, programa de policial na televisão, as pessoas estão vendo. A morte alheia me atrai. A minha eu não quero confrontar, né? Sim. E a Clarice faz justamente esse convite de, olha, filho, o relógio está tocando. Por isso que ela fala, nessa crônica ela fala muitas vezes, né? Que ela morreu muitas vezes. E que ela está esperando a última morte, né? Ela fala que... quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela fala assim, morri de muitas mortes e mantê-las-ei em segredo até que a morte do corpo venha. Então, assim, ela só tá falando, olha, é isso, viver é morrer. O relógio está contando. Cada dia que a gente vive é um mais próximo que a gente está da morte. E a gente tem que parar de jogar isso para debaixo do tapete, assim. De novo, né? A Clarice, ela é uma pessoa que ela não aceita manter as máscaras. E ela convida o leitor a pensar nas máscaras que o leitor mantém, né? Então é muito interessante pensar nisso, assim. Bom, a gente já está se encaminhando para o final, nosso tempo já está dando. A gente podia continuar por muito mais tempo falando da Clarice aqui. Convidamos vocês a lerem Clarice, a acompanharem a Fê e eu nas redes sociais. A gente tem feito bastante coisa a respeito da Clarice. Lembrando, o blog da Fê, algumas observações. O Instagram é o Fê Notável, né? Fê underline notável. Underline notável. No meu blog também, eu estou sempre falando um pouquinho da Clarice, que é o Recanto da Prosa. O meu Instagram é nina.caixeta. E acho que por hora não tenho mais nada a acrescentar, não. Você tem mais alguma coisa, Fê? Eu acho que assim, a gente pode deixar o canal aberto para vocês entrarem em contato com a gente, dizer o que vocês acharam do texto, falar favor. Tanto desse texto da morte de uma baleia, quanto dos outros textos da Clarice, das outras crônicas, dos outros contos, dos outros romances. E é isso, gente. Leiam Clarice e tentem aceitar esse convite da Clarice, né? De investigar o que tem dentro de você, de mergulhar para esses assuntos mais espinhosos, porque é um mergulho que vale a pena. Bom, acho que agora podemos encerrar. Queria agradecer a todos que assistiram até o final. Reitero o pedido da Fê para que vocês comentem, contem para a gente o que vocês acharam. Se tem algum outro texto que vocês gostariam que a gente discutisse. E agradecer também a Poieses pelo projeto super legal que eles estão fazendo, né, de criar essas aulas online. Por hora é o que dá para fazer, né? A gente teve de suspender os cursos presenciais, mas não significa que a gente não tenha condição de falar de literatura, de fazer essas trocas que são tão ricas e que colaboram tanto para a nossa humanidade, né? Para esse momento difícil que a gente tem vivido. Eu sempre digo isso, que a literatura, ela humaniza a gente. Então, o Antônio Cândido, que eu mencionei no começo, ele diz que o direito à literatura é um direito humano. Então, vamos fazer valer esse direito, né? Vamos aproveitar o que a gente tem de material disponível sobre a Clarice. A Fê mostrou a coletânea, que é uma belíssima coletânea.
eu tava com isso na cabeça para falar, já ia me esquecendo, Fê. A gente falou muito da Marina Colasanti, ela tem um livro super legal com o Afonso Romano de Santana, que se chama Com Clarice. A Fê tá mostrando ele aí. Como vocês veem, está cheio de marcações, porque o livro é muito bom. Sim, tem muitas coisas interessantes. Então, obrigada mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e que a gente possa se ver de novo em outros vídeos, em outros projetos. Tchau!